Então, concluindo a apresentação dos textos dos vídeos anteriores que os irmãos viram acerca da ira de Deus, do argumento de que a igreja não passará pela ira de Deus, nós vimos que de fato é uma base bíblica. Mas quando nós apresentamos as passagens que trata da grande tribulação, nós vemos que isto se refere a uma grande perseguição contra a igreja, contra os cristãos. Então, quando nós falamos a igreja não passará pela ira, é diferente de dizer que a igreja não passará pela grande tribulação. A ira é o despejar da ira de Deus contra o pecado, contra aqueles que aceitaram a marca, a imagem da besta, contra aqueles que viveram contra o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não reconheceram a Cristo. Estes tais receberão a ira de Deus. Agora, a grande tribulação se trata de um outro aspecto para a igreja em relação à prova da fé, em relação a estar diante de tribulações, de situações que irão provar a igreja neste último tempo. Irmão, você tem base bíblica para isso? Temos. Nós vamos analisar cada texto, cada referência aqui, a fim de nós identificarmos, de nós termos isso claramente visto à luz das Escrituras. Eu cheguei a postar o estudo ontem, mas por algum motivo a rede social aqui não liberou o vídeo. Eu estou fazendo novamente aqui, nós vamos analisar as referências. Em Romanos 12:19 diz: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, como nós podemos identificar, amados, a ira é como sendo um juízo de Deus sobre aqueles que não deram ouvidos ao Evangelho, contra aqueles que receberão a condenação, né, as taças da ira de Deus, como está em Apocalipse 16. E nós temos em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 6 ao 10, dizendo o seguinte: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Ou seja, está falando dessa vingança de Deus. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado dos céus, com seus anjos poderosos em meio chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Então vejam, amados, que a justiça de Deus irá acontecer neste evento, né, nesta ocasião da vinda em poder e grande glória, diferente da situação da grande tribulação. A grande tribulação é a provação da fé. Nós vamos ver as referências adiante que nos mostram acerca disso. Em 1 Pedro, capítulo 4, versos 7 ao 19, diz o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. Ou seja, o texto está direcionado aonde? Aos últimos dias, está apontando para os últimos dias. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dedique-se à oração, sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros. E vem citando. Os irmãos podem pausar e ler o texto aí, porque o vídeo aqui, o tempo é curto, né? Então, versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Olha aí. Como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, ou seja, quando Jesus voltar em poder e grande glória, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, lá em Mateus 24, não diz lá: e sereis odiados de todos por causa do meu nome? Então está aí no texto falando, ó, quando se vocês são insultados por causa do nome de Cristo. Lá em Mateus 24, em Lucas fala: vocês serão levados diante das autoridades por causa do meu nome.
né? Então felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então quer dizer, se a igreja vai ser provada na sua fé, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Aqueles que estão distantes? Se ao justo é difícil ser salvo, que será o do ímpio e do pecador? Os irmãos podem conferir mais abaixo aí nessa mesma referência e vão ver como as referências se encaixam. Então nós temos 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, que vem nos explicar claramente acerca desses acontecimentos. Olha aí o que diz o texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Ou seja, até chegar a vinda do Senhor em poder e grande glória. Momento algum apontando até chegar o arrebatamento. Não, é até a vinda em poder e grande glória, mostrando os eventos finais da grande tribulação. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Olha isso, então está declarando que até o momento da vinda da volta do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória, a igreja será entristecida ou passará por momentos tristes, difíceis, por causa de todo tipo de provação que há de vir. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, quando Jesus voltar em poder e grande glória, Ele terá comprovado, através de todos os meios, que a nossa fé é verdadeira. Porque suportou as aflições, porque suportou as dificuldades, suportou que seja a grande tribulação, por causa dos acontecimentos que ocorrerá nela. Então a questão da tribulação é uma prova para a igreja, provação da fé, diferente da ira de Deus, que é despejada como condenação contra aqueles tais preparados para aquele dia, como citei as referências. Veja bem, irmãos, mesmo não o tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês. Vocês quem? Nós, a igreja. A palavra apontava para os últimos dias, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregam o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Olha a conclusão, verso 13. Portanto, está ligando no versículo anterior. Estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, coloque a sua esperança na volta de Jesus em poder e grande glória. Louvado seja o Senhor, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Em nome de Jesus.